Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso na matéria de Direito Processual Penal para o Exame de Ordem. No encontro de hoje, nós vamos começar a falar sobre a matéria de recursos e, na verdade, esse encontro ele se destina a trabalhar com a teoria geral dos recursos, tá? Essa matéria, por si só, já é bastante cobrada, em especial em relação aqui, a alguns conceitos que nós temos, alguns princípios em relação a recursos, efeitos em relação aos recursos, enfim. Tá? Então vamos trabalhar aqui, vamos aos poucos ir vencendo esse conteúdo e além dessa aula que a gente fala sobre a parte geral, teremos um último encontro no qual nós vamos falar dos recursos em espécie, dando dicas aí, para que você possa estudar acerca desse tema. Vem aqui comigo, olha só. A primeira coisa em relação aos recursos é que o recurso, ele é um meio voluntário destinado à impugnação de uma decisão judicial. E essa é uma das principais características do recurso, ele tem que ser voluntário, tá? A gente vai ver daqui a pouco o reexame necessário a uma discussão em relação à natureza jurídica dele. Porque o recurso, realmente, aqui prevalece o princípio da voluntariedade. Então, pode anotar aí, princípio da voluntariedade. O recurso, então, é voluntário, obrigatoriamente, recorre quem quer, você não é obrigado a recorrer, nem o Ministério Público. Ah, mas é uma ação penal pública, ele não é obrigado a recorrer. Se eventualmente ele optou por recorrer, ele não pode desistir, é diferente, mas o recurso ele poderia simplesmente ter deixado passar o prazo. Tudo bem? Até, se você acompanhou a nossa aula sobre nulidades, lá nós resolvemos uma questão na qual perguntavam se os princípios que eram relativos a nulidades e a questão que estava errada, a alternativa errada, era uma que falava sobre voluntariedade, porque voluntariedade é daqui, ó, do recurso. Ainda, natureza jurídica, dos recursos. Então, qual que é a natureza jurídica de um recurso? Ele é uma manifestação do direito de ação ou do direito de defesa. Uma manifestação do direito de ação ou do direito de defesa, pois é a continuidade da relação jurídica processual que acaba persistindo, então, para a fase recursal. Então, você teve lá o processo de conhecimento, houve a decisão, em tese, pode encerrar ali. Quando eu recorro, então, eu estou estendendo essa relação processual para realmente esse recurso. Bom, então, trabalhando com a ideia da voluntariedade, agora vamos ver, então, essa ideia aqui, ó, reexame necessário. Veja só. Quando nós temos o reexame necessário, hoje grande parte da doutrina diz que isso não seria propriamente um recurso. Afinal de contas, o recurso tem que ser voluntário. Então, um reexame necessário não seria um recurso, pois não haveria a voluntariedade. Então, qual seria a natureza jurídica do reexame necessário? Seria a de uma condição para a eficácia da sentença. O reexame necessário configuraria, portanto, uma condição para a eficácia da sentença. Beleza? Pois bem, e quais são então as decisões que obrigatoriamente deve existir o reexame necessário? Só para que fique claro, o reexame necessário é quando o juiz dá uma decisão e já remete os autos ao Tribunal Superior para que eles possam confirmar ou não a decisão que ele tomou. Então, em alguns casos, isso é obrigatório mesmo. E a lei prevê o reexame necessário na decisão concessiva de habeas corpus, tá? Decisão concessiva de habeas corpus. Também na decisão absolutória e decisão de arquivamento de inquérito policial nos processos de crimes contra a economia popular e a saúde pública. Também aqui há a necessidade do reexame necessário. Também a decisão que concede a reabilitação, também ela exige reexame necessário. E para finalizar, a decisão que concede mandado de segurança. A decisão que concede mandado de segurança, tá? Então essas são as hipóteses em que o juiz ele decide, só que a decisão é como se ela ficasse com sua aplicabilidade suspensa. Por quê? Porque eu preciso então proceder a essa condição de procedibilidade, o reexame necessário, e aí sim, sendo confirmado, a decisão ela passa a surtir todos os seus efeitos. Joia? Então vamos lá, começando a falar agora sobre princípios relativos aos recursos. Em primeiro lugar, o princípio do duplo grau de jurisdição. Primeira coisa interessante é notar que esse princípio ele não tem previsão na Constituição Federal. Embora se fale muito em duplo grau de jurisdição, a nossa Constituição Federal nada fala sobre esse tema.
Mas isso não é impeditivo para que a gente venha aplicá-lo. Por quê? Porque você encontra o duplo grau de jurisdição previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Lá no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H, tá? E veja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, ela foi realmente integrada no nosso direito desde 1992, tá? Foi quando houve a ratificação do pacto no Brasil e a partir desse momento, olha só, hein? Para alguns autores, né, ele passa a ser inserido não com força de emenda constitucional, porque isso acontece após, né, a emenda 45 de 2004, né, aquela hipótese do quórum específico, em que os tratados eles têm a mesma força de emenda se passarem com um quórum, né, estipulado pelo Constituinte, mas tem força de norma supralegal, ou seja, ela está acima das leis infraconstitucionais e só está abaixo da Constituição. Até mesmo o duplo grau de jurisdição foi muito discutido na época do mensalão, a ação penal 470 de Minas Gerais. Me recordo bastante que essa foi uma das principais discussões quando eles tentaram apresentar os embargos infringentes. Alguns ministros diziam que não e que não havia nenhuma previsão no Brasil de duplo grau de jurisdição. Outros ministros disseram não, calma lá, né? O Pacto de São José da Costa Rica ele prevê. E aí como os réus do mensalão foram julgados, né, originariamente já no Supremo, então para quem que eles iriam recorrer? E aí alguns ministros acabaram entendendo que os embargos infringentes poderiam, né, ou permitiriam essa correção. Então um duplo grau de jurisdição é o princípio pelo qual eu tenho o direito de que, né, uma determinada decisão ela seja revista, em especial e preferencialmente por um órgão colegiado. E aí é o que acontece. Por exemplo, eu tenho uma decisão em primeiro grau de jurisdição, um juízo monocrático decidiu, e a partir desse momento, então, eu recorro da decisão dele. Veja, eu estou mandando a um outro grau de jurisdição, né? Vou ter um juízo coletivo, por exemplo, um tribunal de justiça, uma câmara criminal, com um relator, com um revisor, com um vogal, e que vão analisar se eles vão manter ou não aquela decisão. Segundo princípio da voluntariedade, tá? Lembra que o princípio da voluntariedade é a regra, ou seja, ninguém está obrigado a recorrer, tá? Ninguém está obrigado a recorrer. Porém, lembra que se o Ministério Público interpôs o recurso, ele não pode desistir, tá? Isso está lá no artigo 576 do Código de Processo Penal. O MP não pode desistir de recurso que haja interposto, tá? Ele não era obrigado a interpor, mas já que interpôs, então ele não pode mais agora desistir. Beleza? Continuando. Ah, tá, detalhe, e se for a defesa que recorreu? A defesa pode desistir, ela não tem problema nenhum. A mesma coisa se eventualmente for o caso de uma ação penal privada. O querelante recorreu? Não tem problema nenhum desistir. Continuando. Princípio da taxatividade. A ideia é o seguinte, para que seja possível o manejo de um determinado recurso, é necessário que tenha a previsão dele pelo ordenamento jurídico. É por isso, meus caros, que muitas vezes, né, nós, quando discutimos algumas decisões, a gente diz, olha, o juiz, quando rejeita uma denúncia, caberá recurso em sentido estrito. Quando o juiz recebe denúncia, não cabe recurso. Esse é o princípio da taxatividade. Mas aí eu sempre digo, sempre há uma carta coringa que a gente pode utilizar, né? Isso não deve ser da época do super trunfo. Tinha um jogo antigamente, mas era uma carta que era especial. A gente fala, é o super trunfo do processo penal. É o quê? Se não há recurso para aquela modalidade, eu posso impetrar um habeas corpus, se eventualmente arrisco a minha liberdade. Essa é a ideia, tá? O habeas corpus funciona como um bom substitutivo nesses casos. Só que daí o habeas corpus não é recurso, é uma ação autônoma impugnativa. Não se esqueça disso também. Vamos lá? Princípio da unirrecorribilidade. Gente, para cada tipo de decisão judicial, em regra, existe um único recurso. Tá? Para cada tipo de decisão judicial existe um único recurso. Da decisão que rejeitou a queixa-crime, recurso em sentido estrito. Da decisão que condenou alguém, então recurso de apelação. Então é isso. Embora, né, a gente coloque em regra, por quê? Porque da mesma decisão, o juiz ele me condenou. Eu posso, por exemplo, opor embargos e também posso apelar da mesma decisão, né? Veja que eu originei aqui 2 recursos. Mas não é a regra, né? A regra é que para cada tipo de decisão tem um tipo de recurso, enfim,
todo específico, todo especial, né? E aí talvez realmente fosse o momento, não sei se há necessidade de existir tantas diferenças, né? Tantos procedimentos diferentes, né? Para que ter um recurso em sentido estrito, um recurso de apelação, né? Talvez pudesse, né, acabar criando um recurso único aí que serviria para alegar tudo. Não sei, né? Poderia, né, facilitar um pouco. Vamos lá. Por outro lado, então cada decisão tem um recurso, mas às vezes, né, pode gerar dúvida. E existem realmente algumas decisões que são limítrofes, em que muita gente fica na discussão, é tal recurso, qual que é, enfim. E aí, nesses casos, tá, é possível aplicar o princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. Só não dá para aplicar a fungibilidade na OAB. Eu digo, né, você fez lá a prova, segunda fase, você errou a peça e você pede para que a banca considere, porque era muito parecido com a peça que eles exigiram. Isso não vai acontecer. A prova da OAB, os examinadores não irão aplicar a fungibilidade. Porém, tá? Muito embora na prova eles não apliquem, na prática sim. Então, olha só. Não havendo erro grosseiro ou má-fé na interposição de um recurso equivocado e sendo atendido o prazo limite do recurso que seria cabível, então a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Olha, eu vou dar um exemplo em que isso pode acontecer. No artigo 581 do Código de Processo Penal, você tem lá a previsão do recurso em sentido estrito para várias hipóteses, vários tipos de decisão. Só que algumas dessas decisões dizem respeito à execução penal. E hoje, tá? Na verdade, desde 1984, com a Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, o que acontece? Essas decisões do 581, que em tese dariam aí origem ao recurso em sentido estrito, hoje não mais. Hoje o recurso que eu devo entrar é um agravo em execução. Só que detalhe, o agravo em execução tem exatamente o mesmo prazo que tem o recurso em sentido estrito. Então assim, errei o nome, mas o prazo com certeza eu estou apresentando no mesmo. Tem algum prejuízo? Não. O juiz recebe como se fosse o recurso verdadeiro. Agora, pode acontecer o contrário. Vamos supor aqui, ó. Imagine vocês, então, que houve uma determinada decisão. E dessa decisão, vamos imaginar que o recurso correto era o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito ele tem um prazo de interposição que é de 5 dias e um prazo para você apresentar as razões que é de 2 dias apenas. Só que eu não percebi isso e eu, então, fui lá e no prazo de 5 dias eu apresentei um recurso de apelação. Eu me enganei, tá? Só que tem um detalhe. Em relação à apelação, olha só. A interposição, ela ocorre também em 5 dias. Não muda o prazo. Só que aí sim, as razões da apelação devem ser apresentadas ou podem ser apresentadas em 8 dias. Então, acho que você está vendo onde eu quero chegar. Quando eu interpus o recurso, o juiz deve receber? Deve, né? Respeitei o mesmo prazo, enfim, não tem problema. Só que aí eu fiz a contagem de 8 dias e apresentei as razões aqui. Quando, na verdade, não era apelação, mas sim rese. O que acontece? O prazo dele era de 2 dias. Tinha terminado, digamos, aqui o prazo. Portanto, o juiz não vai conhecer, tá? Veja que a pessoa tem que atender o limite do recurso que seria cabível. Tá? Ah, mas professor, a pessoa está enganada, ela não vai saber. Bom, aí é azar dela. Então é realmente um fator de sorte aqui. Ela já deveria ter interposto o recurso certo desde o início. Tá? Esse é o artigo 579 do Código de Processo Penal. Então é ali que você vai encontrar. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, né, aquele caso da apelação. Se o juiz já tivesse percebido na hora do recebimento, falando, não, calma lá, aqui não é apelação, aqui é recurso em sentido estrito, já poderia ter intimado como se fosse recurso em sentido estrito. Tá? Então o juiz já pode fazer isso imediatamente. Prosseguindo. Princípio da vedação da reformatio in peius, tá? In peius. Sabe que o J em latim tem som de I, né? Na verdade é o iot, né? A letra é iot. Em alemão também é assim. Então muita gente fala, né, jus,
Pejus, sabia que está errado, né? O certo é peius, ius mesmo. J tem som de I, o alemão também é assim porque ele usa a mesma essência, tá? Mas enfim, né? Não tem nada a ver com a aula. Vamos continuar aqui. Qual que é a ideia? Olha só. É a proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatado uma nova decisão que seja mais gravosa do que a anterior. Claro, né? Eu fui condenado. Minha pena foi de 4 anos e eu acho que eu tenho o direito de que essa pena seja reduzida. Aí eu recorro lá, o Ministério Público não quis recorrer. Eu recorro e quando vem o acordo, opa, minha pena aumentou para 6. Não, não dá, tá? Então assim, quando a parte recorre, o recurso não pode prejudicá-la. Agora, não significa que, digamos que eu recorri e o Ministério Público também recorreu e ele quer que aumente. Aí, logicamente, no recurso do Ministério Público, minha pena pode aumentar. Aí não é uma hipótese de reformácio in peius, tá? O artigo, ou melhor, a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, né, que é o tal do reexame necessário. Ressalvado esses casos. Veja, como é que se dá aqui a ideia dessa súmula? Suponha que eu, Guilherme, fui absolvido. E a acusação, ela acaba recorrendo. O Ministério Público recorreu alegando, não, calma lá, tem prova para condenar o Guilherme. Só que no Supremo, vamos supor que eles entendam no Supremo. No recurso, vamos supor que eles entendam o seguinte, o tribunal, não, ó, não vou nem entrar na questão de prova, houve uma nulidade, mas calma lá, a acusação não arguiu. E essa nulidade vai me prejudicar, porque eles vão pedir para voltar o processo até ela. É aí que entra a ideia de que anula. Não, eles não podem reconhecer nulidade se o MP não requereu. Por outro lado, quando é a defesa quem recorre, sim, o tribunal pode reconhecer qualquer nulidade, mesmo que eu não tenha requerido se ela for para me beneficiar. Só não pode ser para me prejudicar. Beleza? Então, grava isso, cuidado. Vamos agora falar de alguns impedimentos nos recursos. Em primeiro lugar, né, a renúncia. Olha só, a renúncia é uma causa de impedimento. Ela caracteriza-se pela manifestação da parte no sentido de que ela não deseja recorrer da decisão. E ela tem que obrigatoriamente acontecer antes da interposição do recurso. Veja, não faz sentido você renunciar a algo que você já fez. Por isso, a renúncia ocorre antes da interposição do recurso, tá? Quando a pessoa é intimada, normalmente o oficial de justiça já pergunta, deseja ou não deseja recorrer da decisão? Então, às vezes o réu já coloca, ó, não desejo recorrer. Se a pena foi baixa, o juiz substitui a pena por alguma restritiva de direitos ou algo parecido, e a pessoa, né, acaba querendo deixar daquele jeito. Ela pode. Só que olha o detalhe aqui, ó. Eu trouxe para vocês 2 súmulas do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Explico. Eu estou representando o meu cliente, ele foi condenado, e quando o oficial de justiça foi lá, né, intimá-lo da decisão, meu cliente disse, não desejo recorrer. Só que eu, defensor técnico, na hora que eu estou olhando o processo, eu acho que cabe recurso assim. Eu vejo que dá para diminuir a pena, enfim, ou dá para buscar uma nulidade. E aí eu quero recorrer. Bom, então eu, defesa técnica, recorro e ele, defesa pessoal, não quer recorrer. E aí? Esse recurso será ou não será conhecido? Será conhecido. Porque o meu recurso prejudicá-lo não vai. No máximo, né, ou no mínimo, eu vou conseguir ainda, né, melhorar a situação. Se não acontecer nada, pelo menos a situação dele não piorou, porque não há a reformácio in peius. Então é por isso, tá, gente? Então eu posso muito bem recorrer, mesmo que o réu não tenha, né, se manifestado nesse sentido, ele tenha se manifestado na renúncia. Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se após manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Agora é o lado oposto. Agora eu, Guilherme, defendo, né, o réu fulano de tal e eu, Guilherme, digo que eu não quero recorrer. Só que o réu pode ser que ele queira. Então o juiz não pode simplesmente, né, num caso desse, né, já determinar ali o julgamento da apelação. Não. Se eu falo que eu não quero recorrer, então o juiz vai pegar e vai intimar o réu para ver se ele não quer contratar um outro advogado que recorra por ele. Então, se você for observar, no final das contas, o que acontece? Sempre prevalece a ideia de quem quer recorrer.
Se o réu não quer e o defensor quer, prevalece a ideia do defensor. Se o defensor renuncia, mas o réu quer, prevalece realmente a intenção do réu. Sempre, quem quer recorrer, vai prevalecer a ideia da pessoa. Segunda característica, desistência, segundo impedimento. O caso da desistência tem que tomar um pouco de cuidado agora. Por quê? Porque não cabe desistência pelo Ministério Público. Numa ação penal pública, você viu, o Ministério Público não é obrigado a recorrer, princípio da voluntariedade. Porém, se o Ministério Público recorreu, não pode desistir, tá? Mas aqui, a defesa pode, né? A defesa pode e o querelante também pode. Então, quando o réu, auxiliado pelo seu defensor, não mais deseja prosseguir com o recurso, solicitando que o recurso cesse o seu trâmite. Agora, isso acontece durante o trâmite processual e não mais antes. Antes é a renúncia, durante é a desistência, tá? E só a defesa pode proceder à desistência. Repito, também poderia acontecer no caso de uma ação penal privada, fosse ali uma hipótese do querelante, tá? Também daria. Ainda, meus caros, vamos agora falar sobre os efeitos, tá? Os efeitos dos recursos. Primeiro efeito é o efeito devolutivo, tá? E isso todo recurso tem. O recurso, ele devolve a matéria recorrida para ser apreciada pelo juízo ad quem, tá? Lembrando que, embora eu devolva, não pode haver a reformatio impeius, tá? Então, quando eu recorro, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma matéria lá, eu não concordo com o juiz, eu devolvo a matéria ao tribunal, porque eu quero que o tribunal ele venha a analisar, tá? Então, essa é a primeira ideia. Outro efeito, só que agora, tá? Não é um efeito que toda decisão tem, não. É o efeito suspensivo, tá? Ele suspende a produção dos efeitos da decisão impugnada. Então, olha só, uma apelação contra uma sentença condenatória, essa apelação possui, sim, efeito suspensivo. Porém, olha o contrário. Uma apelação contra uma sentença absolutória, agora, ela não tem efeito suspensivo. Então, vamos imaginar que eu estou respondendo a um processo criminal e estou preso. E aí o juiz decide me absolver. Veja, o que vai acontecer? Ainda que o Ministério Público recorra querendo a minha condenação, não importa, o juiz vai me colocar em liberdade. A decisão ela vai produzir seus efeitos. O recurso do Ministério Público não vai ter, nesse caso, o efeito suspensivo. Por outro lado, eu estou em liberdade e fui condenado. E eu apelo. Nesse momento, eu posso ser preso? Veja, não estou falando de preso em relação à prisão preventiva, uma prisão cautelar que o juiz justifica a necessidade. Eu estou querendo dizer aqui realmente aquela prisão-pena. Já dá para executar a sentença que o juiz ele aplicou? Ainda não. Calma lá, quando eu recorri, o que aconteceu com a decisão judicial? Ela ficou suspensa. Esse é um dos grandes argumentos, por sinal, que alguns ministros do Supremo eles usam para defender a possibilidade de executar a pena depois da decisão de segundo grau. Sabe por quê? Porque depois da decisão de segundo grau, você pode apresentar então um recurso especial e um recurso extraordinário. E esses recursos, como regra, eles já não têm mais efeito suspensivo. Então agora eles dizem, opa, calma lá, se não há mais efeito suspensivo, então aquela disposição da sentença surte efeito e eu posso cumpri-la. Tá bom? Essa é a ideia. Continuando. Efeito regressivo, iterativo, também chamado de efeito diferido. Regressivo, iterativo ou diferido. O ordenamento processual, ele permite que o mesmo juízo que proferiu a decisão judicial recorrida exerça um juízo de retratação, podendo modificá-la. Isso não é muito comum. Quando que isso acontece? No recurso sentido estrito e no agravo em execução. Olha que interessante. Por que regressivo? Porque eu devolvo para o próprio juiz da discussão. Então, assim, eu ofereci uma queixa-crime, o juiz foi lá, caneteou e disse, rejeita a queixa-crime. E aí eu apresento um recurso sentido estrito da decisão e eu argumento, olha, calma lá, né, a rejeição não está correta por causa disso, daquilo. Suponha que o juiz ele concorde, né, comigo. Ele pode voltar atrás. Nessa decisão, recurso sentido estrito e agravo em execução. São os dois recursos em que o juiz pode voltar atrás. Numa apelação ele não pode. O juiz deu a decisão, me condenou, eu apelei. Mesmo que ele leia as razões e fala, putz, comi bola, deveria ter mudado a minha decisão, ele já não pode mais. Na apelação não dá, tá? Então cuidado que são só aqui alguns, né, seletos recursos, como são esses. Prosseguindo. Efeito extensivo. Efeito extensivo. Então a ideia é o seguinte, nas hipóteses de concurso de agentes,
A decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos objetivos, tá? Não pode ser de caráter pessoal, não. Se fundada em motivos objetivos, vai aproveitar aos demais réus. Isso está lá no artigo 580, olha só. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveita aos outros. Então, né, trata-se aqui de um efeito bastante importante. Veja, eu já me utilizei do efeito extensivo algumas vezes, até mesmo para fazer razões mais curtas. Então, eu estava lá atuando num processo, junto com um colega, advogado também, cada um representando, né, então, o seu devido cliente, e aí, né, ele apresentou o recurso da apelação dele. Algumas das teses dele estavam muito bem formuladas, né? E aí eu ia apresentar exatamente a mesma tese, era uma tese em relação à atipicidade do fato e tal. Então essa tese, eu coloquei, olha, por uma questão de brevidade, né, remonta-se aos mesmos argumentos que a parte contrária que o outro réu está apresentando. Trata-se de realmente ali um motivo objetivo que se, né, eventualmente for reconhecido para ele, será reconhecido para o meu cliente. E aí bati nas teses próprias que eu tinha, bem como só fortaleci um pouquinho o que eu achei que tinha que fortalecer. Então é interessante isso, tá? Mesmo que eu não tenha recorrido, digamos, né? E eu sempre falo, às vezes o camarada perdeu o prazo de recurso, tá perdido? Nem sempre. Vai que alguém recorreu. Se alguém recorreu e eventualmente ele conseguiu o reconhecimento de algo que tenha caráter objetivo, eu posso estender para os demais. Por isso é efeito extensivo. O que não dá, meus caros, aí sim, o que não tem como, é você querer pegar, por exemplo, uma decisão que trata de algum motivo de caráter subjetivo. Por exemplo, só eu recorri, os outros réus não, tá? E eu consegui reconhecer que eu não tenho maus antecedentes. O juiz tinha considerado lá inquéritos policiais em andamento, ações penais em curso como maus antecedentes. E eu mostrei que eu não tenho nada disso, então, né, realmente a minha pena deveria ficar no mínimo legal. Veja, isso tem a ver com caráter subjetivo. A partir de agora não tem nada a ver com os outros. Ou eu consigo o reconhecimento de que eu confessei e eu peço atenuante da confissão. Ou eu tinha menos de 21 anos na época dos fatos, eu peço atenuante pela minoridade. Em todas essas hipóteses, vejam que o caráter é pessoal do recurso. Então não tem nada que estender para os demais. Para estender para os demais, obrigatoriamente, o critério ali, o caráter, né, daquele, né, do que realmente foi arguido no recurso, tem que ser objetivo. Beleza? Então, meus caros, é isso, tá? Em relação à primeira parte aqui, né, da matéria recursal, em relação à teoria geral dos recursos, era isso que a gente queria passar para vocês, tá? Além disso, depois eu peço que vocês deem uma olhadinha no material para resolver algumas questões que já foram objeto de cobrança na prova da OAB, mas no último encontro sobre recursos, que vai ser o próximo, claro, nós vamos tratar sobre os recursos em espécie. Então, em especial, como identificar quais são as principais decisões, né, em que realmente você poderia apresentar qualquer um desses recursos. Fechado? Então é isso. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês mais uma vez, fica aqui meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. E se gostou, se ficou claro, dá um joinha aí, manda um like pra gente, beleza? É isso, valeu, muito obrigado e até mais.